Muito que bem, agora nós vamos ligar para o professor Edeon Vaz, do Movimento Prologística. Ele já está em Brasília, porque nós vamos começar a desvendar aquilo que eu comecei ontem, que vai ser também uma outra batida do nosso programa. Nós temos aí essa mira no Tempo e Dinheiro de fazer um foco fora da porteira, agricultura fora da porteira, porque dentro da porteira tem o Notícias Agrícolas cuidando de oferta e demanda, etc. Fora da porteira tem esse novo mundo, que não é novo, mas para muita gente ainda é desconhecido, que são os mercados de commodities. Muito bem. E os efeitos que isso causa nos valores da soja. Isso é a nossa pegada em termos de tempo e dinheiro, em termos de mercado de futuros, em termos de preço de soja e tal. Isso é uma nossa colocação. Agora, a outra também é começar a puxar o novelo, a linha, aquela pontinha do novelo, sobre essa história dos preços da logística brasileira. O professor Edeon Vaz, do Movimento Prologística, da AproSoja, também está se dedicando a explicar, divulgar e botar a cara a bater para dizer assim, gente, tem angu debaixo desse caroço, tem caroço embaixo desse angu. Porque tem uma caixa preta chamada preço da logística. Vou tentar traduzir para dizer para quem não sabe. Tem um preço para você receber por tonelada da soja. Vamos dizer um preço hipotético, $400. $400 é a soja que está lá em Sorriso, por exemplo. Aí para transportar para o porto, não importa se é para cima, se é do lado, a referência é Santos. A referência é caminhão. E aí isso custa $80. $80 por quê? Não, mas deixa eu ver, não vê. Esse preço é da trade, é de quem faz a logística. E aí? Aí é o seguinte, se a trade consegue descer por trem ou descer por barco, ela economiza. Se ela manda para cá e para lá, ela economiza. Só que a economia fica para ela e não para o produtor. Então isso é preciso ser desvendado e explicado. E também, junto a isso, a luta do ministro Tarcísio de Freitas de fazer a extensão da malha ferroviária pelo Brasil para baratear o preço da soja. Passa a ser nossa obrigação essa nova batalha em torno do movimento prologístico. Então, deixa eu de novo apresentar o professor Edeon, um engenheiro, um especialista em logística, que é um consultor e apoia o movimento prologística da AproSoja. A batalha do Edeon, e eu o conheço há muito tempo, uma pessoa muito clara, muito transparente, precisamos explicar para o produtor que ele poderia economizar muito se ele fizesse a sua própria logística. Mas, professor, como é que eu que estou plantando soja aqui vou botar a soja lá no porto? Você sozinho não, mas se você fizer um pool, como fazem os americanos, você põe a soja lá no porto e economiza pelo menos 20%. É isso, Edeon? Exatamente, João. Hoje, nós já temos mecanismos para colocar o grão no navio ou até para exportar para o exterior. A gente sabe que o comércio exterior é muito mais complexo, mas o produtor poderia muito bem estar fazendo toda a logística. Que logística é essa? A logística é desde a propriedade até o navio. Hoje nós temos operadores, por exemplo, em hidrovias, Miritituba. Existem pelo menos 4 operadores que podem receber o seu produto, embarcar nas barcaças e entregar no navio lá em Vila do Conde, ou em Santana, ou em Santarém. O problema é que quem faz essa logística é a trade. E a trade acaba ganhando mais dinheiro na logística do que na própria compra e venda do produto, que é, afinal de contas, a missão primeira da trade. Então, o que está acontecendo? Você tem, por exemplo, um produtor que vai fechar a soja dele lá em Sorriso. A trade desconta dele o transporte rodoviário até Santos. Porque todos devem saber, se não sabem, vão saber agora, de que o valor é definido no porto.
tudo aquilo que acontece de despesas, ou seja, frete, transbordos, é descontado do produtor. O produtor, lá na origem, ele recebe esse valor líquido. Posto menos despesas. Então, a trade, ela fecha com o produtor considerando Santos, Sorriso Santos, por caminhão. E ela passa a ter duas possibilidades, pelo menos, que é enviar até Rondonópolis esse produto e colocar na ferrovia, que ela vai estar pagando mais barato, ou ela manda de caminhão para Miritituba, coloca na hidrovia, que vai levar até o porto, e paga ainda mais barato. Então ela acaba ganhando muito mais do produtor. Na nossa estimativa, pelo menos 20% do valor do frete, ela embolsa e o produtor paga. E não abre. Será que vale a pena o produtor ficar alheio a esse valor? Temos uma tela, professor Edeon, uma tela que mostra a rota clássica, né? Não importa para onde vai a soja é minha, mas eu vou te cobrar pela rota clássica. Qual é a rota clássica? Sempre considerando Sorriso, né, Santos, certo? No caso é Paranaguá. Aí nós temos nessa tela, professor, a distância de Sorriso, Mato Grosso, no meio norte do Mato Grosso a Santos, 2.310 quilômetros. Aí o custo, tem duas rotas, né? Mas um custo médio de combustível R$ 4.500 e de pedágio R$ 1.500. Quer dizer, essa tela é para brigar contra pedágio, né? Porque imagine, você tem um combustível de 4.500 que está lá pelo olho do furacão, 4.500. Ainda vem o pedágio e te toma mais R$ 1.500. Isso é de um absurdo, é de uma sacanagem, de uma crueldade fora do tamanho. Ponto. Mas este é o preço básico da logística da soja. Ah, mas a soja foi para Miritituba, ela subiu o Arco Norte, o Tarcísio botou lá um asfalto. Não, mas a soja foi por barco. O preço é esse treco aí, né, Edeon? É exatamente isso, João. É exatamente isso. Infelizmente, todos os ganhos que nós tivemos até agora, nós não temos visto esses ganhos chegando no produtor, tá? Salvo ganhos indiretos. O que é um ganho indireto? Eles estão fazendo, por exemplo, Rondonópolis-Santos. Se não tivesse a ferrovia, nós estaríamos talvez pagando mais caro ainda, porque teria que ir tudo por rodovia. Mas para o produtor, o reflexo disso é quase nulo. Então, o que nós precisamos fazer? O produtor tem que passar a ter a consciência ou de negociar melhor na hora de fechar o seu grão, ou ele mesmo fazer a logística. Tá. Agora, vamos botar uma outra tela de comparação dos outros produtores, os produtores americanos, argentinos, em termos de logística. Por favor, Davi, coloque a tela aí para o professor explicar. Veja aí. Dá para ampliar? Vamos ampliar a primeira tela? Então, assim, olha, Sorriso Brasil, direção à China. Edeon, vai comentando para a gente. Depois tem os argentinos, depois tem os americanos com base em Illinois. Então, a primeira referência em Sorriso, saindo de Sorriso. Vamos lá, para Santos. A primeira que nós estamos vendo aqui é quando vai de caminhão, né? Esse aqui está bem atualizado. É quando ela vai de caminhão, de Sorriso para Santos, nós pagamos $61 por tonelada. Tá. O frete marítimo disparou. Ele está extremamente caro. Nós pagávamos, para ter uma ideia, o ano passado, $36 por tonelada. Nós estamos pagando $63. Oxi. Então, um produto que sai de Sorriso, vai de caminhão até Santos e chega em Xangai com um gasto de $124 por tonelada. Ok. Quando nós fazemos o que a trade faz, ela coloca o caminhão até Rondonópolis, coloca no trem,
e leva para Xangai, ela gasta $116. Está vendo aquela diferença que eu te falei? Ela embolsou $8. Exatamente. Quando nós fazemos aqui, no caso da Argentina, a Argentina ela não serve muito de base para nós porque ela está muito próxima dos terminais, as lavouras, Sim. Em média 300 quilômetros. Mas nós estamos vendo aqui de caminhão $21 e $75 para levar até Xangai. Então eles gastam 96 quando eles fazem tudo rodoviário. Quando eles fazem ferroviário, eles gastam 89. É que a diferença deles é menor que a nossa. Tá. Os Estados Unidos, como eles têm muitas barcaças, porque os Estados Unidos, eles além de ter uma malha ferroviária muito grande, muito forte, eles têm também as hidrovias. No caso aqui, se fez a conta utilizando hidrovia. Hidrovia mais o marítimo até Xangai custa $80. Olha a nossa diferença. Tá? Se a gente leva de caminhão, são $124 e eles estão com 80. São $44 de diferença. E a gente pode... Então, Pois não, complemento. E a gente pode, sem dúvida alguma, melhorar essa situação. Tá? Eu até faço um apelo às trades para que haja mais transparência nesse negócio com os produtores. Ou seja, produtor, eu vou mandar sua soja para Miritituba. Então eu vou gastar tanto, vamos dividir esse lucro aí? Né? Mas, na verdade, quem está levando são eles. O Maurício Lemos está nos assistindo dizendo o seguinte, só tem duas saídas. Os produtores precisam se reunir em blocos, em pools, né? E fazer grandes volumes para negociar com os operadores da logística ou negociar com as trades. Porque, né, como é que é? Pode mais quem chora menos quem pode mais, né, Edeon? Exatamente. Muito bom. Sempre foi. Esse é um lado da questão. Agora, sempre nós estamos olhando o lado da soja descendo. Só que a soja não está descendo, né? A soja está subindo para o Arco Norte. E ainda está subindo de caminhão. Mas o Tarcísio, o ministro da Infraestrutura, quer fazer a Ferrogrão, mesmo com muita gente contra, né? Que não querem concorrência da Ferrogrão. A Ferrogrão vai ser importante para o produtor de soja, Edeon? Eu não tenho dúvida em relação a isso. Só com a pavimentação da BR-163 até Miritituba, concluir a pavimentação, que foi conclusa no final de 2019, nós já tivemos uma redução de 26% no valor do frete. Porque ele passou a ser bom para o motorista e passou a ser bom para o produtor. Essa redução. O motorista o caminhoneiro fazia 2 viagens a Miritituba por mês. Ele passou a fazer 6, 7 viagens. Então isso é uma diferença significativa no bolso dele. Por outro lado, com a Ferrogrão, que vai ser uma ferrovia de alta performance, ela vai conseguir ainda reduzir em mais 30% a 35% o valor do frete. Então, as commodities brasileiras, elas pagam muito frete, pagam um custo muito alto por ter que utilizar caminhão. É o único país do mundo que usa esse tipo de modal. Então nós precisamos mudar isso e nós precisamos da Ferrogrão. A Ferrogrão vai ser a grande balizadora do frete em Mato Grosso e no Brasil. Tá, e nas próximas edições nós vamos mostrar os problemas políticos causados pela Ferrogrão. Causados não, né? Surgiu a Ferrogrão, mas aí surgiu a concorrência. Não, a Rumo quer que a soja desça, a Ferrogrão quer que suba, e aí nós vamos comentar isso em próximas edições, porque isso daí também é um novelo que nós vamos desvendar. O importante, como diz aqui o Vinícius Moraes Rosa Moreno, a solução está como no Paraná, onde tem o cooperativismo, onde as cooperativas se juntam e fazem por conta própria a sua logística. Tá certo, professor Edeon? Sem dúvida alguma. Uma das alternativas é o cooperativismo. Um cooperativismo profissional,
Porque aquela história de cooperativismo, onde o produtor acha que ele tem que comandar, esquece. O produtor tem que ser do conselho, ele tem que dar o norte, mas ele tem que profissionalizar a cooperativa. E o Newton Della Vida disse que o projeto da Ferrogrão está na mão do ministro Alexandre de Moraes. Isso sai fácil, não é isso? Olha, nós tínhamos a expectativa que poderia sair esse mês de setembro. Porque é uma coisa mais absurda, né? O que o ministro fez, ele não levou em consideração o setor do agronegócio, o que nós estamos perdendo com isso, o impacto no que ele está se apegando, que é o Parque Nacional do Jamanchim, ele impacta em 0,05% do parque. É nada se comparado ao ganho que você tem. Quando a gente fala em Ferrogrão, nós estamos falando em comboios de 120 vagões com 100 toneladas cada vagão. Isso significa 400 caminhões. Então você tem 6 motores ou 12 motores, dependendo do porte das locomotivas, contra 400 motores. É um absurdo isso, quer dizer, o ministro simplesmente não fez conta. Ele simplesmente atendeu uma demanda do pessoal. Da política. Por isso que o Maurício Lemos de Ribeirão Preto acho que fecha a nossa entrevista dizendo que operadores de logística precisam de grandes volumes para negociar os fretes. Portanto, pequenos grupos locais de produtores unidos podem firmar grandes volumes e forçar melhores preços dos fretes. Acho que essa é o pulo do gato, né, Edeon? Exatamente, é isso aí. Tá bom. Professor Edeon, palavra final para encerrar? Alguma recomendação aos produtores? Eu acho que os produtores, no Brasil inteiro, eles têm que se unir. Já são unidos na forma de associações como a AproSoja, que faz um trabalho sensacional. Mas eles também têm que se unir nas compras, eles têm que se unir no transporte, eles têm que se unir nas vendas, para que eles possam ter um resultado melhor. Muito bom. Professor Edeon, vamos contar muito com os seus conhecimentos e o seu carinho que o senhor sempre teve conosco para a gente esclarecer cada vez mais os produtores brasileiros. Vamos economizar. Se a gente não consegue mandar nos preços, temos que pelo menos mandar para dentro, aqui, pelo menos na logística. Muito obrigado, Edeon Vaz. Vamos em frente. Um abraço. Muito bom.